Esquecer as coisas é algo banal? Às vezes sim. Você esquece de levar o lanche para a escola, para o trabalho, isso não é uma coisa tão preocupante. Às vezes não. Se o noivo esquece de levar a aliança de casamento para a cerimônia, isso é um problema sério. Se o filho que tem uma mãe brava esquece de arrumar a cama, ele vai ter problema. Esquecer o aniversário de casamento é algo tão preocupante. Esquecer o aniversário de casamento pode dar um problema danado. Mas olha, o esquecimento espiritual sempre custa caro. Vou repetir. O esquecimento espiritual sempre custa caro. Salmo 78:11 diz assim: esqueceram o que ele, Deus, tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Vamos investigar o que está acontecendo aqui no Salmo 78. No versículo 9 há uma acusação feita contra uma parte do povo de Deus, o povo de Israel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Estas são as tribos do norte de Israel. Em algum momento eles não obedeceram a Deus e deram meia volta e fugiram da batalha. E no versículo 10, essa ação deles representou desobediência. Está escrito aqui, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Essas tribos são as tribos, ou a tribo que caiu no pecado da idolatria. Talvez a história deles esteja em 1 Reis 12 e 2 Reis 17. Acabaram sendo expulsos e perderam-se para a história. De qualquer maneira, o fato é que eles viraram as costas para aquilo que tinham que fazer, desobedeceram ao Senhor, quebraram a aliança de Deus. O versículo 11 que nós lemos diz por que isso aconteceu. Porque eles se esqueceram do que Deus já tinha feito no passado, as maravilhas que Deus tinha mostrado, o que Deus queria deles. Eles esqueceram quem era Deus. O que exatamente? Os versículos seguintes vão descrever três coisas que eles esqueceram. O versículo 12 até o versículo 16. Os israelitas se esqueceram de três coisas. Primeiro, ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan, dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Deus abriu o mar para o seu povo passar, para tirar o seu povo de Israel do Egito e fosse liberto da tirania egípcia. Por incrível que pareça, essas tribos se esqueceram de que Deus os tinha livrado do Egito. Segundo lugar, ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Depois que Deus tirou Israel do Egito, eles fizeram uma viagem pelo deserto. Precisavam do cuidado de Deus. Deus sempre esteve presente. De dia, com uma nuvem que os protegia. À noite, fria, escura, uma coluna de fogo. Pode imaginar? O povo de Israel se esqueceu desse cuidado de Deus. Versículo 15 e 16, terceira coisa. Deus fendeu as rochas no deserto, deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. O Pentateuco nos conta que 2 vezes o povo estava prestes a morrer de fome, muito sedento, e Deus tirou água da rocha. 2 vezes, um milagre incrível, fazer a água sair da rocha para que não morressem de sede. Quer saber? Israel se esqueceu desse cuidado de Deus. O esquecimento não é inofensivo. O esquecimento espiritual, a memória curta, é a raiz do pecado, a raiz da derrota. Esses versículos do Salmo 78 estão nos mostrando que não guardaram a aliança de Deus, se recusaram a viver de acordo com a lei de Deus, porque se esqueceram de Deus. O esquecimento gera desobediência e derrota. Não esqueça dos feitos de Deus. Estão na palavra, os feitos de Deus na sua vida, o favor de Deus, a bondade de Deus. Não se esqueça da purificação dos seus pecados em Cristo, caso contrário você vai cair na estagnação espiritual. 2 Pedro 1 diz assim, todavia, se alguém não tem as virtudes cristãs que ele alista ali, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Veja que o apóstolo Pedro conecta o esquecimento da purificação dos pecados com o subdesenvolvimento espiritual. Ou seja, quem se esquece de Deus, das coisas de Deus, do Evangelho, não se desenvolve na vida espiritual. Para o apóstolo Pedro relembrar o Evangelho, o que o Evangelho significa, o que o Evangelho produz, o que ele é, era questão de vida ou morte. Ele diz assim,
2 Pedro 1, por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente informados na verdade que receberam. Considero importante despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo como nosso Senhor Jesus já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. 3 vezes Pedro fala do povo se lembrar do Evangelho. E 3 vezes ele fala da sua preocupação nisso. O cuidado, o considerar importante, o se empenhar. Olha, que seu coração se mantenha constantemente revitalizado pela lembrança do glorioso sacrifício de Cristo por você. Que você nunca se esqueça disso, que você nunca se esqueça do Deus que te salvou, do grande amor que Deus tem por você. É isso que vai manter você no caminho de obediência e fidelidade. Que você possa falar sempre assim com Deus. Deus, ajuda-me a sempre me lembrar de Ti. Porque o esquecimento ou a lembrança dos feitos de Deus vai afetar profundamente sua caminhada espiritual. Eu quero terminar com algumas coisas práticas para mim e para você. Primeiro, a palavra de Deus, a Bíblia, não apenas nos ensina coisas novas, mas está sempre nos lembrando de coisas antigas que nós não podemos esquecer. Então achegue-se a esse livro santo todos os dias, leia e releia. Os grandes homens de Deus que eu conheço, quase todos eles ou todos eles são pessoas que dão o seguinte testemunho: eu já li a Bíblia inteira 40 vezes, eu já li a Bíblia inteira 17 vezes. São homens e mulheres que leem e releem os ensinos de Deus, porque não somente precisam aprender coisas novas, mas também relembrar coisas antigas, porque o esquecimento, a memória espiritual curta é trágica. Segundo, preencha a sua rotina com lembranças espirituais. Como assim, Daniel? O que é isso? Por exemplo, um versículo bíblico num quadro na sua casa ou em vários quadros espalhados na sua casa. Um versículo bíblico escrito num post-it, colado ali na frente da pia ou do seu espelho do quarto do banheiro. Mensagens da palavra de Deus na tela do seu celular, na tela do seu notebook. Músicas escriturísticas, não músicas banais, músicas fúteis, músicas que incentivam o pecado, músicas que falam sobre Deus. E você pode se questionar, peraí, você quer fazer lavagem cerebral? A ideia é essa. Porque nós nos questionamos às vezes sobre isso, mas não pensamos assim. A maioria de nós aceita ver a mesma propaganda inútil dezenas de vezes por dia no YouTube. Você vai lá, acessa o YouTube e vê aquela propaganda de novo. Ouve músicas que você gosta 30 vezes por dia, que só ensina besteira. E aí quando alguém diz assim, olha, coloca um versículo da Bíblia no seu dia a dia, escreve um versículo num cartão, põe no bolso, lembra sempre ele, escuta a palavra de Deus, pega o seu fone de ouvido, instala um aplicativo de Bíblia e escuta a Bíblia durante o dia, no trânsito, numa caminhada. Você fala, não, exagero, lavagem cerebral. Nós nos permitimos lavagem cerebral pelas coisas do mundo. Temos que parar com isso e forçar nossa mente a se lembrar das coisas de Deus, recorrendo a elas. Terceiro uso prático disso, tenha uma vida de oração disciplinada. Não oraçãozinha aleatória que acontece de vez em quando, espontaneamente. Não. Por vida de oração disciplinada, eu estou dizendo vida de oração regrada. Decida quantas vezes você vai orar por dia. Em quais horários. Separe esse tempo e ore. E nesses 3 momentos, 2, 1, 7, 10, sei lá. Esse é um momento de você se lembrar das coisas de Deus em oração. De você se voltar para o Senhor e recordar as coisas do Senhor. Mais um uso importante desse ensino. Quarto, congregue com o povo de Deus. O povo de Deus, aquele que prega a palavra, aquele que prega a Bíblia. Congregue o máximo possível. Se você pode ir na igreja 2 vezes na semana, vá. Se você pode se encontrar com a igreja 3, 4, 5, vá. Quantas vezes for possível. Porque é ali que você ouve a verdade. Regularmente, a verdade de Deus. É ali que você canta sobre Deus, canta sobre as coisas de Deus e refresca a sua memória sobre as coisas de Deus. É com o povo de Deus que você ouve conselhos de Deus bíblicos, alertas, instruções, encorajamento, orientação. Congregue com o povo de Deus tanto quanto possível. Não se esqueça, se você é crente,
Existe um memorial sagrado, maravilhoso, que tem esse objetivo do Salmo, nos fazer lembrar e não esquecer das coisas de Deus. A ceia. Celebre a ceia do Senhor com alegria, com entusiasmo, como um momento de você se lembrar do que Jesus fez por você. E isso tem um efeito poderoso de revitalizar a sua fé. E último, conselho, dedique-se à contemplação intencional da natureza. Se programe para todo dia ter um tempo que você olha para o céu, olha para as montanhas, olha para as nuvens, olha para a natureza, para as árvores e gaste um tempo ali admirando, apreciando aquela beleza e tributando louvor ao Criador de tudo aquilo, o grande artista de tudo aquilo. E todas essas coisas, todos esses conselhos têm a ver com esse ponto, te ajudar a não se esquecer, mas sim se lembrar de Deus, das coisas de Deus e da palavra de Deus. Porque o esquecimento espiritual, a memória espiritual curta é trágica. E eu quero orar com você e falar com o Senhor. Senhor, nos ajude a sempre nos lembrarmos de Ti. Vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, nos reunimos em oração agora para clamar ao Senhor que nos ajude a sempre nos lembrar de Ti, Senhor. A não nos esquecermos de Ti. A não sermos engolidos por esta vida, por este mundo, por esta correria, de modo que esquecemos dos Teus mandamentos, das Tuas histórias, da Tua vontade, de quem o Senhor é. E assim, nos esquecendo, cairemos no pecado, na tragédia e no prejuízo. Livra-nos disso. Nos ajuda a sempre nos lembrarmos do Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho amado e bendito. Amém. Que Deus te abençoe.